E sem mais delongas, passo para o deputado Bittar a palavra. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite do Fórum CEPROJ para que possa estar aqui com os senhores, numa mesa tão seleta, num público tão esclarecido, para tratarmos de um tema bastante presente nos debates hoje do Parlamento e bastante importante para o presente e o futuro das comunicações, da área de TI, como eu vou procurar descrever. Tão logo iniciamos esse novo período legislativo, em fevereiro deste ano, mal pudemos compor as comissões. Eu faço parte, sempre fiz, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, comissão que trata, uma comissão que já existe há bastante tempo e que, pela sua própria denominação, pode-se ver que é uma comissão convergente, né? Ela trata de temas correlacionados e que estão nesse ambiente chamada convergência tecnológica. Então, logo começou o período legislativo, 3 projetos de lei tratando de matéria correlata e, de maneira bem diferenciada entre eles, foram apresentados à Comissão de Ciência e Tecnologia. Eu vou descrevê-los brevemente daqui em diante, mas, na verdade, o fato disso ter ocorrido assim, logo no início da legislatura, é uma demonstração clara de que existe algo represado no país. Porque, na verdade, tem havido esse debate sobre os impactos da convergência tecnológica sobre o setor de comunicações, lato sensu, telecomunicações e comunicações, enfim, com sua relação com o setor intrínseca, estreita, com o setor de tecnologia da informação, como um todo. Mas essa discussão, de alguma maneira, tem sido tratada muito fora do Parlamento. Houve algumas iniciativas de leis claramente inspiradas pelos chamados radiodifusores, sobretudo as emissoras de televisão aberta no país, que, enfim, foram apresentadas na Câmara e no Senado, mas que não prosperaram no passado. E no futuro mais... no passado mais presente, melhor dizendo, nós passamos a nos deparar com uma série de problemas. A maioria deles dentro do próprio agente regulador do setor de telecomunicações, que é a Anatel. A licitação para que empresas pudessem implantar serviços em banda larga, sem fio, baseados na tecnologia WiMAX, tecnologia recente, que está em processo evolutivo ainda, mas já disponível na sua forma inicial, dita nomádica, e que, enfim, algumas empresas já detinham licenças, mas a Anatel abriu um processo de licenciamento de outorgas para as frequências adequadas para o WiMAX, e esse processo não prosperou. Não prosperou porque a agência criou restrições para que as chamadas concessionárias locais de serviços de telecomunicações, as 3 principais, a Oi, Telemar, a Telefônica e a Brasil Telecom, não participassem, não pudessem adquirir essas outorgas, ou seja, não pudessem operar sobre essas redes, com a alegação de que já eram empresas dominantes nos seus respectivos mercados e que essas tecnologias, por serem tecnologias sem fio, deveriam estar destinadas para as empresas entrantes, para as competidoras. As empresas de telecomunicações, alegando um tratamento desigual, entraram na justiça e obtiveram liminar, porque, segundo elas, não há amparo legal para esse tipo de discriminação, e a licitação está há mais de 6 meses paralisada. As empresas locais argumentam, evidentemente, do seu lado, em que nós operamos com redes antigas, o par de cobre, que permite banda larga, mas com muitas restrições, operando em ADSL. Na verdade, as redes modernas permitem velocidades maiores, com transmissões em distâncias maiores, sobretudo as licenças sem fio
promove uma vantagem competitiva extraordinária, porque os custos de implantação são muito menores, argumentam que vem perdendo faturamento em serviço de voz, pelo advento do VoIP, pelo advento do crescimento da telefonia móvel, dentre outras aplicações, e que necessitam entrar nos novos mercados de serviços, da Web 2.0, enfim, venda de conteúdos audiovisuais e serviços, todo tipo de serviço baseado nas possibilidades da banda larga. Parou. Simultaneamente vimos várias dessas empresas também desejando adquirir o controle de empresas de TV por assinatura. É o caso da Telemar Oi, que tentou adquirir uma empresa de Minas chamada Oi TV. Oi TV é o nome dela. A Anatel não concedeu licença, ela entrou na justiça, a Telemar entrou na justiça. Agora, recentemente, a Telefônica de São Paulo está tentando uma parceria com a TVA, São Paulo, outro operador de TV por assinatura. A própria Telefônica já obteve uma licença para operar o sistema de TV por assinatura por satélite, chamado DTH, porque as legislações são distintas para serviço de TV por assinatura baseado em MMDS, que é serviço sem fio e micro-ondas, o DTH, que é o serviço por satélite, e o serviço de cabo, mais tradicional. Não é o mesmo marco regulatório que trata das três. A lei do cabo trata apenas de um desses aspectos. O resto é considerado serviço de telecomunicações não especificamente regulado, ou seja, que são objetos de normatização da própria agência. Então, a Telefônica, por essa razão, pôde obter uma licença de TV por assinatura baseada em satélite, lançando seu serviço. E eu poderia ficar aqui descrevendo aqui um conjunto grande de conflitos que vem ocorrendo e que, de alguma maneira, deixam o agente regulador um tanto atordoado. O que eu devo permitir, o que eu não devo permitir nesse novo ambiente, e, de alguma maneira, paralisa, ou pelo menos cria dificuldades para a evolução do mercado de serviços e do próprio mercado que desenvolve tecnologia e produz equipamentos de TI, equipamentos de comunicações. Os industriais de telecomunicações estão profundamente preocupados, porque a licitação da terceira geração da telefonia celular demorou bastante, agora parece estar saindo, o edital vai ser publicado em consulta pública no início de julho, o IMEC está paralisado, esses conflitos entre os vários agentes também diminuem os investimentos das próprias teles, das competidoras, enfim, isso está gerando uma insatisfação muito grande, promovendo, inclusive, demissões nas empresas que produzem equipamentos de telecomunicações no país. Bom, diante desses fatos, que são fatos decorrentes da chamada convergência tecnológica, ou seja, a digitalização radical de todo o sistema de TI e comunicações, somada ao advento da banda larga e a evolução das tecnologias de tal maneira que os terminais de banda larga, sejam eles para redes fixas ou para redes móveis, baratearam muito os seus preços internacionalmente. Então, a banda larga se torna quase que uma commodity, criando, portanto, todas as facilidades para o desenvolvimento de novos serviços, como eu aqui coloquei. Na verdade, o pano de fundo é a chamada convergência tecnológica, o fato de que quaisquer dessas redes fixas ou móveis podem transmitir conteúdos audiovisuais, conteúdos em Web 2.0 e coisas desse tipo. Dando mostras também de que o marco regulatório do setor de telecom, que foi constituído a partir da Lei do Cabo, inicialmente, em 95, e depois, em 97, da Lei Geral de Telecomunicações, embora tenha apenas 10 anos, esse marco legal, ele já dá mostras de uma certa senilidade, ou seja, de pelo menos uma certa insuficiência no tratamento dessas questões que eu estou aqui discorrendo, necessitando, portanto, no mínimo, de alguns ajustes nesse ambiente regulatório. Os 3 projetos a que eu fiz menção dizem o seguinte: um é do deputado Marqueselli, de São Paulo, o Marqueselli é PTB de São Paulo. O Marqueselli diz que somente poderão prestar serviços de TV por assinatura, ou seja, distribuição de conteúdos audiovisuais, basicamente as empresas de TV por assinatura, que as TVs estão impedidas de distribuir conteúdos audiovisuais. Então, claramente inspirado pelos radiodifusores e pelas empresas de TV por assinatura a cabo.
O projeto do deputado Paulo Borhaus, DEM, antigo PFL de Santa Catarina, filho do senador, do ex-senador Jorge Borhaus, diz que as teles estão liberadas para prestar, então vai um caminho exatamente oposto ao do Marquesan. As teles estão liberadas para prestar quaisquer serviços de caráter audiovisual. Então, simplificando, apenas passando os conteúdos essenciais. E um terceiro projeto, de autoria de 2 deputados do PT, o deputado Walter Pinheiro e Paulo Teixeira, Walter Pinheiro da Bahia, tradicional do setor, Paulo Teixeira, deputado em primeira legislatura de São Paulo, que procura abrir a cadeia de valor dos novos serviços que se desenham, separando o que é produção de conteúdos, do que é a programação, a constituição de grades e a elaboração de pacotes, distribuição dos conteúdos e, finalmente, a distribuição propriamente dita. As redes que permitem esse serviço chegar aos usuários, os esquemas de cobrança, enfim, essas coisas, assistência técnica e essas coisas todas aí. Então, 3 estágios: o estágio de produção, o estágio de programação e o estágio de distribuição desses conteúdos. Enfim, estabelecendo uma série de questões, numa certa medida, um projeto que está equilibrado entre os dois, porque permite que se possa construir um marco regulatório favorável a um ambiente de convivência entre radiodifusores, distribuidores de TV a cabo e teles. E, na verdade, o que ocorre no mundo como um todo. Ninguém, em sã consciência aqui no Brasil, poderia imaginar que o advento dos novos serviços servisse para acabar, por exemplo, com o sistema de TV aberta. No Brasil, a TV aberta é uma conquista do povo brasileiro, um país com tantas diferenças sociais, e este modelo, que é um modelo, vamos dizer assim, pouco usual no mundo, porque os sistemas de TV a cabo, no passado, cresceram muito nos Estados Unidos, dominantemente cabo. Na Europa, o cabo tem uma importância grande, embora a TV aberta também tenha, e assim por diante. Mas TV aberta, na proporção de como ela existe no Brasil, é algo muito próprio a nós. Uma televisão que, se comparada aos padrões internacionais, cujos conteúdos são considerados bons, apesar de todas as restrições que possamos fazer a este ou aquele conteúdo. Mas, por exemplo, a teledramaturgia da TV brasileira evoluiu bastante, os noticiários, enfim, alguns programas informativos, tipo revistas, né, programas com caráter, são programas considerados bons, embora a nossa televisão seja muito fraca, por exemplo, fazer debates sobre grandes temas nacionais. Isso não está pautado. Talvez um tema que possa entrar de maneira mais ostensiva, se não. Quando a TV pública entrar no ar, uma TV menos vinculada a aspectos comerciais, e que, portanto, se for realmente com o nível de qualidade que se espera, poderá agendar a discussão dos grandes temas nacionais e internacionais, como o tema do clima, por exemplo. Então, fui designado relator na comissão e pude perceber logo o tamanho do problema, porque os conflitos logo se apresentaram de diversas formas, no debate explícito e nas ações táticas, vamos dizer assim, típicas do parlamento. Então, logo surgiu uma solicitação de que o projeto de lei tradicionalmente passaria na Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação e depois na Comissão de Constituição e Justiça, para verificar a sua constitucionalidade, como todas as matérias, que surgiu a demanda que ele passasse pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, sob a alegação de que ele envolve aspectos de competição de mercado, etc. E tal. Enfim, não é uma argumentação de todo incorreta, mas que logo pudemos perceber os objetivos dela quando vimos quem havia feito a solicitação. Um radiodifusor. O deputado Albano Franco, radiodifusor da Globo de Sergipe, ex-presidente da Confederação Nacional de Indústria, etc. Então, claramente usou uma manobra para levar o projeto para lá e segurar. Isso porque nós percebemos logo que, do ponto de vista dos radiodifusores e das empresas de TV por assinatura, há interesse em protelar essa discussão, ou seja, manter o quadro atual altamente confuso, etc. e tal, porque supostamente se lhes beneficia. É sempre bom lembrar que a Anatel não deu licença para TV por assinatura e teles naqueles 2 casos, mas no caso da Embratel, que não é uma local, mas é uma concessionária, ela pôde fazer a parceria com a NET, que é a maior operadora de TV por assinatura do país, e pôde permitir que a Embratel ofereça o chamado pacote Triple Play, TV por assinatura, banda larga e telefonia de voz, serviço de voz, dados e imagem. É a única que, em larga escala, está operando a venda de serviços convergentes.
vamos dizer assim, no país. O que gera também um certo desequilíbrio e uma intranquilidade, evidentemente, no mercado. Quando se sabe também que a Embratel tem bala na agulha, né, como se costuma dizer, porque tem um poderoso grupo mexicano atrás de si, assim como a Telefônica também tem bala. Então, não é fácil andar nesse mercado, porque os radiodifusores têm o seguinte discurso, através do Evandro Guimarães, que é o homem da Globo lá de Brasília, tradicional, etc. E tal. Estou citando nomes porque não estou fazendo nenhum demérito para ninguém. Eu acho que não há mocinho e bandido nessa história, é assim uma discussão, e é uma disputa acirrada de mercado, de interesses, etc., o que é natural no ambiente democrático. Eles alegam assim, não, coitadinhos de nós, radiodifusores, nós só faturamos 10 bilhões de reais por ano, enquanto as teles faturam 110 bilhões de reais por ano. Então, há uma suposição dos radiodifusores e dos operadores de cabo que as teles querem entrar na produção e distribuição de conteúdos. As teles juram por Deus que não querem entrar na produção de conteúdos, querem apenas ter o direito a distribuir esses conteúdos. Mas os outros lá não acreditam. Enfim, há um clima de desconfiança recíproca. As teles contra-argumentam, quando se apresenta o volume de capital de um e de outro, não. Nós temos maior poder de mercado, em tese, mas os radiodifusores, sobretudo a Globo, têm muito mais poder político no parlamento, tem revelado muito mais poder político historicamente, porque boa parte de parlamentares ou são diretamente ou indiretamente ligados à radiodifusão e coisas desse tipo, como é sabido historicamente em nosso país. Então, eu estou colocando isso para que se possa perceber também, não só os aspectos técnicos, mas o ambiente político e as disputas, ou seja, é briga, como se costuma dizer, para cachorro grande. Né? Não é uma tarefa simples, é um desafio muito grande, porque há alguns interesses estabelecidos, ao mesmo tempo um processo tecnológico que é avassalador, todos sabem disso, a convergência virá com resistência ou sem resistência, aliás, ela está vindo verdadeiramente. Todos sabem disso, inclusive os radiodifusores, apenas é um processo tático tentando segurar o mercado para que se possa tirar a maior vantagem possível do predomínio do mercado de distribuição de conteúdos durante um certo período de tempo. Sobretudo agora que a economia brasileira está mais arrumada, o Brasil está crescendo, o poder aquisitivo da população, basta dizer um faturamento das empresas por TV por assinatura. Chegou até a decrescer, no passado não muito distante, que agora voltou a crescer. Né? A população melhora, né? A renda melhora, etc. E tal. A economia crescendo, a tendência é o mercado ampliar. Embora TV por assinatura hoje no Brasil seja classe A e B. Ser muito pouco. Né? Efetivamente, ainda é um serviço. Tenho optado no tratamento dessa questão, para não me prolongar muito, também permitir que os outros possam fazer, depois fazer as considerações finais, por tratar o modelo de forma aberta. Por quê? Ou seja, os três grandes elos da cadeia de valor: produção de conteúdos, programação e distribuição. Porque isso nos permite estabelecer um procedimento mais equilibrado, que dê conta de todos os problemas. No passado, esses serviços eram prestados todos de forma estritamente verticalizada. Uma emissora de televisão, por exemplo, produz conteúdos, estabelece a programação e distribui esses conteúdos, faturando através do mercado publicitário. A TV por assinatura também, embora possa haver algum tipo de repartição, mas são empresas muito verticalizadas. O sujeito opera a rede, o sujeito produz conteúdos ou compra conteúdos e estabelece as grades de programação e os pacotes para se vender. Então, são processos extremamente verticalizados. A tendência é que esses processos se abram mais e que haja uma maior especialização. Até porque, vou citar um exemplo, quando as teles dizem que não querem entrar na produção de conteúdo, que é uma coisa completamente distinta de quem opera grandes redes, com grandes volumes de capital. Produzir conteúdos é uma coisa completamente distinta. A Telefônica de Espanha, por exemplo, comprou uma grande empresa de produção de conteúdos europeia, a Endemol, responsável pelo Big Brother e outras coisas. Bom, claro, o português quebrou a cara, já vendeu. A Endemol descobriu que não era o ramo dela produzir conteúdos audiovisuais. Então, passa a comprar e a disseminar. Ela opera a IPTV na Espanha e tantas outras formas de distribuição de conteúdos audiovisuais. Na Espanha e no mundo, né? Porque a Telefônica é uma empresa hoje de caráter mundial, como a Telmex também, mexicana. Então, a ideia é abrir, é definir que a produção de conteúdos tem que ter alguma proteção nacional, porque eu estou tratando da tecnologia nacional,
estou tratando dos conteúdos culturais nacionais e regionais, ou seja, de projeto de país, verdadeiramente. Né? Eu digo isso porque a lei da TV, olha como é interessante, a lei da TV a cabo diz o seguinte: só pode ser proprietário de TV a cabo empresa que tem a maioria de capital nacional, 50% mais um. Né? Diz a lei da TV a cabo. Porque ela trata isso de forma verticalizada. Mas, rigorosamente, se eu trabalhar num novo ambiente, separando produtores dos distribuidores de conteúdo, não faz mais sentido que o proprietário da rede de cabo seja necessariamente nacional. Mas faz muito sentido que quem produza conteúdo seja de caráter nacional. Porque aqui do lado de cá, boa parte dos operadores de rede já são internacionais. Telefônica, a TIM, no caso do serviço móvel, os mexicanos na Embratel e assim por diante. Então não faz sentido que apenas um agrupamento de rede, uma rede específica, tenha essa restrição de capital na rede. Mas na programação que estão as questões que dizem respeito a projeto nacional, que é a questão de conteúdos verdadeiramente. Então, por isso é que eu tenho optado por tratar de maneira segmentada, porque nos permite visualizar melhor a natureza do problema e tratá-lo de forma mais precisa. A ideia é que quem produz conteúdo de brasileiros para brasileiros, sobretudo audiovisuais, sejam empresas de caráter nacional, como já reza a Constituição, no caso de imprensa, de radiodifusão, tem um artigo 220 e poucos lá da Constituição que define isso. Na área de programação, a ideia é trabalhar com o conceito de cotas, né? Ou seja, se eu, de alguma maneira, estou protegendo o conteúdo nacional, eu tenho que garantir que na grade de programação, um percentual mínimo desse conteúdo esteja contido nas grades de programação. Uma cota geral para produção nacional e cotas, uma espécie de subcotas para a produção regional e para produtores independentes. A ideia é de que também o mercado de produção não fique excessivamente concentrado. Essa é uma forma já adotada por muitos países. Eu, para tratar dessa questão, tenho dialogado com a Ancine, que faz falta nessa mesa. O Pedro lamentou também já a ausência da Ancine, porque a Ancine vem tratando da marco regulatório. Vocês se recordam que há uns 2 anos atrás, aquela discussão sobre a Ensinave pegou fogo no país, mas temas importantes levantados naquela discussão encontram-se presentes novamente. Não adianta a gente querer achar que vamos enfiar a cabeça dentro da terra e que amanhã os problemas estarão resolvidos. Nós temos que encará-los de frente, procurando trabalhar com um mínimo de racionalidade, olhando o projeto nacional, o interesse público, o interesse do cidadão. O cidadão, por exemplo, ali na ponta, que vai comprar conteúdos, ele quer ter o maior direito possível de escolha. Hoje, quem compra a TV por assinatura tem pacotes praticamente fechados. É preciso flexibilizar um pouco o mercado de programação também, para que o usuário lá na ponta possa comprar, ter algum grau de escolha na opção pelos conteúdos que vai receber. Hoje não há nenhum. E mais, quem domina a programação, tal como na história do cinema lá, no cinema chama-se distribuição, o meio de campo, né? Tem a produção, a distribuição e a exibição lá na ponta, no caso do cinema. Quem controla aqui, que é a Motion Pictures, os grandes grupos internacionais, domina o mercado. Ainda hoje tem uma matéria no caderno do Globo, lá no segundo caderno do Globo, tratando dessa questão, de maneira tanto quanto suave, mas o fato real é que a produção nacional cinematográfica, que não é de má qualidade, é uma produção respeitada internacionalmente, encontra dificuldade de chegar às salas de exibição, efetivamente. Então ela tem dificuldade em se remunerar. Ela patina, fica dependendo só do financiamento, do fomento públicos, etc. E tal. Ela tem dificuldade de andar com as próprias pernas. Mas esse não é um problema só de brasileiros, não, é um problema de franceses, de espanhóis, porque é um problema mundial de dominação do mercado de audiovisuais. Nós estamos diante de uma nova realidade, em que os conteúdos podem ser distribuídos das mais diversas formas, como estamos vendo aqui. Então é uma coisa que importa em riscos de domínio maior ainda de mercado, mas é uma oportunidade também, para que nós tratemos essa questão de maneira democrática. Não conseguimos tratar o ambiente de comunicação no país, nem na Constituinte de 88, de forma democrática, ampla, aberta, como os senhores sabem. Acho que é uma oportunidade importante para tratarmos isso. E ótima oportunidade para desenvolvimento de conteúdos. Né? Não dá para separar o conteúdo audiovisual da TI, conteúdos baseados em tecnologia da informação, até porque muitos filmes trabalham com computação gráfica, né? Mas há conteúdos específicos baseados em TI, sistemas georreferenciados, em GPS, etc. e tal, para a oferta dos mais diversos serviços, e os conteúdos que a noção da Web 2.0
podem permitir. É a imaginação e a nossa capacidade criativa, inovativa, a nossa capacidade de implementá-las que vai dizer se nós vamos ocupar espaços de mercado ou não na produção e programação. Então, estamos trabalhando com o conceito de cotas aqui na programação, impedindo o controle excessivo na área de programação e no ambiente de distribuição, trabalhando uma questão clara de criação de um mercado verdadeiramente competitivo. Aí é outra área complicada, porque nós temos que nos preocupar que haja espaço para todos os players, para parcerias, mas desde que as parcerias não signifiquem oligopolização, controle de mercado. Se um sujeito tem lá um link de alta velocidade em uma determinada localidade e ele tem poder de mercado significativo, por exemplo, se só ele tem um link de alta velocidade, ele é obrigado a fazer um bundle, ele é obrigado a disponibilizar esse link para um outro que queira distribuí-lo, utilizando o Wi-Fi, utilizando o WiMAX, o que quer que seja, de tal maneira que a gente possa ter um mercado mais diversificado possível. E nesse ambiente, tratar de um tema que está correlacionado com isso, que é a ideia da inclusão digital. A ideia de que a banda larga possa estar disponível para todos os brasileiros. Um tema que é muito caro para o Proderte, aqui no Rio de Janeiro, que é caro para o governo federal, que até hoje não conseguiu deixar de patinar, porque envolve FUST, está invicto até agora, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, envolve troca de outorgas das concessionárias, eu posso depois discorrer isso, os chamados postos de serviços de telecomunicações por banda larga, envolve a terceira geração da telefonia celular, porque a terceira geração trabalha com 2 a 4 megabits por segundo, então nos permite também levar serviços de alta velocidade aos mais diferentes recantos desse país, e isso também nos permite descortinar um conjunto imenso de aplicativos sobre banda larga em serviços de governo, e-gov, em educação à distância, teleeducação, em serviços de saúde, enfim, e assim por diante. Enfim, são esses os temas que eu gostaria de colocar para provocar a discussão, e colocando aberto aí a ouvir e a debater os temas após ouvir nossos expositores aqui também. Obrigado.